Vai, Barros, fala. Pitoli, uma matéria do portal Estado de Minas, do jornal Estado de Minas, diz o seguinte: em desdobramento ao ataque às urnas eletrônicas, característico em campanhas de desinformação para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, a promessa do voto impresso segue mobilizando bolhas de WhatsApp e alguns parlamentares no Congresso Nacional como suposta solução para eleições mais seguras. Mas na prática o que ocorre é exatamente o contrário. O voto impresso quebra o sigilo do voto. Desculpa, nossa, não me... Perdão. No contexto das organizações criminosas que dominam territórios, indicam candidaturas e financiam com dinheiro ilícito campanhas, se tornaria inclusive mais fácil uma fonte de insegurança ao eleitor. A avaliação é da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, em entrevista ao Estado de Minas, reiterando que, independentemente da impressão do voto, o sistema eleitoral brasileiro é íntegro e as urnas eletrônicas são auditáveis e auditadas para a segurança do sistema e da manifestação da vontade do eleitor. Ela diz o seguinte: o voto impresso pode ser instrumento de cobrança até mesmo de organizações criminosas, que injetam dinheiro ilícito em campanhas e exigem, pelo medo e pela pressão criminosa, comportamentos eleitorais específicos daqueles em suas áreas de atuação. A impressão do voto não traz segurança ao eleitor, mas insegurança ao eleitor e à sociedade. Quanta mentira. O voto impresso traria também constrangimento a eleitores que, em alguns locais de trabalho, podem ser estimulados a votar nas candidaturas indicadas pelas empresas ou empresários. Diz Carmen Lúcia, para se ter uma ideia, apenas em Minas Gerais, em 2024, foram abertos mais de 500 inquéritos contra empresas e empresários que exigiram dos seus empregados voto dirigido a alguém. E aí é uma cobrança, uma pontuação que ela faz em relação ao uso das empresas para que, segundo ela, os empresários fariam direcionamento de voto por parte dos trabalhadores. Assim como em 2022, para 2026, a Justiça Eleitoral se prepara para enfrentar mais campanhas de desinformação contra o sistema eleitoral brasileiro. E aí ela diz: é problema central que não está resolvido. O combate à desinformação é uma questão prioritária do mundo contemporâneo, ao lado das questões climáticas e meio ambiente e das organizações criminosas. Esses são 3 temas de maior preocupação do Poder Judiciário brasileiro e de outros tribunais constitucionais de outros países. Essa fala de uma entrevista completa, claro, tem uma entrevista no portal Estado de Minas. Para mim, eu entendo que mais desinformação do que ela acabou de prestar não tem. Vamos lá, vamos trabalhar. E veja, trabalhar a questão do voto impresso e contagem pública dos votos derruba a minha monetização, beleza? Você entendeu porque ninguém trata do assunto? Você entendeu porque ninguém trabalha com o assunto voto impresso e contagem pública dos votos? E quando eu digo ninguém, ninguém. E eu sou insistente, mesmo tomando um ferro. Por quê? Eles tentam me desestimular. Para de falar, ô idiota. Isso aí que a gente derruba a tua monetização e você fica sem dinheiro. Só que eu prefiro ficar sem dinheiro, mas ter a minha dignidade. Ter a certeza de que eu estou lutando pelo que entendo de fato que eu preciso lutar. E ninguém faz com que eu mude essa minha posição. Pelo amor de Deus, caiu o faturamento em 40%, em 60%. E aí eu deixo de falar do assunto? O Serrão provocou. Carmen Lúcia já falou. Deixa eu só informar essa senhora que nas comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, não precisa do voto impresso para exigir que aquele morador daquela comunidade vote no candidato da comunidade. Não precisa. Dona Carmen Lúcia, tem um negócio chamado BU, Boletim de Urna. Fechado o processo às 17 horas, emitido o BU, o Boletim de Urna, o chefe da região do tráfico vai até o ponto de votação e vê se o candidato apoiado pelo crime foi votado ou não. Não precisa de voto impresso. Desculpa, a senhora falou uma groselha, para não falar que é uma mentira. Porque o que acontece hoje nas comunidades do Rio se dá da seguinte forma: se a senhora não conhece a realidade, eu vou lhe dizer. Hoje no Rio, e quem for do Rio, se quiser colaborar, inclusive me desmentir, fica à vontade. Há uma comunicação na comunidade, dizendo, até com um carro de som, moto, né? Moto de som, aquelas coisas com caixa de som e tal, há uma comunicação dizendo que naquela comunidade o candidato indicado é o X. É assim que funciona.
E quem mora na comunidade e vota na comunidade, e ele sabe o número de votos que tem, é claro, cada sessão eleitoral, você sabe através do BU quantos votam ali. E se aquele candidato indicado pelo crime foi eleito ou não, foi votado ou não. Isso se dá hoje, dessa forma. O que essa senhora está tentando gerar é confusão quando ela diz, olha, o voto vai ser instrumento de pressão. Por quê? Não há proposta de você pegar o seu voto impresso, tirar uma foto, fazer uma selfie. Não há essa proposta. Há a proposta de a impressão do voto que cai numa urna para posterior contagem e a então materialização do voto, que é constitucional. O que nós temos hoje no Brasil é inconstitucional. O voto não materializado é inconstitucional. O voto materializado é o que prevê a Constituição. Essa história de pressão, exigência, essa senhora desconhece a realidade. A realidade é que a pressão já acontece hoje. E o boletim de urna, o BU, que é impresso e colado ali na porta da sessão eleitoral, já serve de instrumento de pressão para aqueles que foram orientados a votar num candidato e não votaram. Ela mistura a estação quando diz que empresários que exigem, que determinam o voto no determinado... Isso tem que ir para cima sim, isso não deve acontecer. Só que não é aí que está o problema do voto impresso. Porque aquele empresário que tem o seu time ali de funcionários, eu duvido que ele vá percorrer sessão eleitoral por sessão eleitoral para checar se de fato aquele cidadão, né, embora não consiga saber quem foi, tenha sido votado ali na sessão tal, o candidato que eu mandei meus funcionários votar teve 0 votos. Você acha que o empresário vai fazer isso? Pode haver a orientação, pode haver a determinação, mas não há como saber. E não haverá como saber. Agora, essa senhora está tentando gerar uma confusão aí, tentando dizer o seguinte, o voto impresso é a insegurança? Minha senhora, me perdoe, mas a senhora passa dos limites da razão. O que nós queremos da condição de pagador de impostos, e aí que eu me ferro quando eu falo aqui no YouTube do assunto, o que nós desejamos como pagadores de impostos é o máximo de transparência do processo. Quem cuida da segurança, quem tem que cuidar da segurança é o Estado. Quem tem que dar segurança ao eleitor é o Estado. Se o eleitor se sentir pressionado, que acione a justiça. Se essa pressão anteceder o voto, o momento do voto, que acione a polícia. Agora, não dá para dizer que eu não vou colocar voto impresso porque traz insegurança. Olha, eu não vou colocar airbag nos carros porque se estourar o airbag pode machucar a pessoa. É mais ou menos isso. Então, a pessoa prefere a morte ao invés de um hematoma no olho, por exemplo, com a abertura de um airbag. É isso? É isso? Então veja, eu estou fazendo uma analogia aqui, ridícula, é claro, mas a pessoa o quê? Ela prefere a insegurança, a incerteza, a falta de transparência e continuar a viver sob a mesma pressão, por quê? Eu não sofro pressão, mas eu sei que quem mora na comunidade sofre pressão, e sofre hoje, sem voto impresso. Então essa desculpa dada pela senhora Carmen Lúcia, para mim isso aí é conversa para boi dormir. A senhora na condição de servidora pública, ou seja, tem que servir o povo, tem que entender que, embora não seja uma obrigação legal, é uma obrigação moral do tribunal entregar o que há de mais moderno no que tange a transparência do processo. Agora, o que o Serrão disse e o que complementa a Carmen Lúcia, me deixa claro que a oposição, frágil oposição no Brasil, não tem coragem para tratar do assunto. Aí vem eu, comprometo o meu faturamento para tratar de um assunto que é de vital importância para o processo eleitoral. Vamos fazer o seguinte, dona Carmen Lúcia, vamos aguardar primeiro a sua saída do comando do tribunal e, na sequência, o Trump, exigindo assim como fez Biden quando exigiu voto impresso na Venezuela. Vamos aguardar, ué. Qual o problema? Já que a senhora não quer,
quem sabe o Trump exija como Biden exigiu. E aí não vai ter como fugir, né? Aí não vai ter como fugir. Como é que vocês vão dizer? Não, Trump, eu não vou fazer isso? E se não reconhecer as eleições? Arruína o Brasil de uma vez por todas. Então, desculpa, o que essa senhora quis foi fazer, aí sim, é gerar confusão. Pergunta para quem mora na comunidade se não tem pressão agora. Subindo motinho lá com só, atenção, candidato aqui é o tal. Quem mora em comunidade pode me escrever aqui no chat se eu estou errado. Pô, eu conheço a realidade. E se não tiver no BU os votos para aquele cara, no boletim de urna, aí vem consequência e retaliação para o morador, que sofre a tortura que estão tentando esconder de você. Então, para mim, isso é conversinha para boi dormir. Né? Quem está gerando desinformação não sou eu, não.